E aí pessoal, eu sou Herbert Rodrigues e nessa aula eu vou ensinar a como utilizar matrizes no Overleaf. Inicialmente, eu preciso destacar que elas fazem parte das notações matemáticas. E todas as notações matemáticas precisam estar entre cifrões, para que o LaTeX reconheça elas como tal. Com eles adicionados, eu vou partir para a matriz em si. Então é bastante simples, eu venho em Begin, e dentro das chaves eu digito Matrix. Quando eu dou Enter aqui, a estrutura básica dela já foi construída. E tudo que tiver dentro desse bloco aqui vai fazer parte da matriz. Agora eu vou adicionar um elemento e compilar o código. Vocês podem observar que a minha saída ela reproduziu os caracteres que eu digitei, porém ela está sem delimitador nenhum. E lembrem que geralmente a matriz fica ou entre parênteses ou entre colchetes. Para adicionar eles, eu tenho que colocar parâmetros na minha matriz. Se eu vier aqui antes do nome matrix e colocar P, tanto no begin quanto no end, ao compilar o código vocês podem observar que foram adicionados parênteses. E se ao invés de P eu colocar B de brackets, a minha matriz vai apresentar colchetes. Então você escolhe de acordo com a sua necessidade. Agora partindo de volta para a parte mais interna, vamos supor que eu queira agora adicionar outras colunas. Se eu simplesmente colocar espaço aqui e adicionar outros caracteres, vocês podem observar que o Overleaf ele ignorou os espaços e considerou tudo como um elemento só. Para que ele reconheça que eu estou adicionando novas colunas, eu preciso colocar os elementos entre o i comercial. Que desse modo ele vai reconhecer que foi adicionada outra coluna, tal como aparece aqui. Agora a minha matriz ela possui dois elementos. E para adicionar novas linhas, basta utilizar o comando que representa a quebra de linha, que são as duas barras invertidas. Com isso, eu adicionei uma nova linha e agora eu vou colocar aqui os próximos elementos. Vocês podem ver aqui que agora a minha matriz ela possui duas linhas e duas colunas. E desse modo, utilizando esses métodos, você consegue construir uma matriz com as dimensões que precisar. Até o momento, eu trabalhei com matrizes individuais, porém, elas podem estar inseridas em equações mais complexas. Para isso, basta eu adicionar o resto da equação fora do bloco da matriz, porém dentro dos cifrões, que ele vai continuar como uma equação só. Vamos supor agora que eu queira representar uma multiplicação entre matrizes. Esse processo é bastante simples, basta eu adicionar a matriz aqui que vai ser multiplicada pela minha primeira, que é o mesmo processo anterior, que é o begin, bmatrix. E agora eu vou adicionar os elementos da matriz que vai multiplicar. Vamos supor que eu queira aqui o x e y. Quando eu compilo aqui, foi adicionada a matriz. Uma está multiplicando a outra. E esse resultado aqui vai ser igual a outra matriz, que é novamente o mesmo processo, bmatrix. E agora eu coloco o resultado. Vamos supor aqui que os resultados são 1 e 2. Então, com isso, eu consegui representar uma equação aí que possui várias matrizes unidas,
Com isso, você já possui os conhecimentos básicos aí para aplicar matrizes nas equações. Agora eu vou ensinar a como utilizar outra notação que é bastante comum no meio das matrizes, que são os determinantes. Geralmente, eles são representados de duas formas principais. Vamos supor que eu queira o determinante dessa primeira matriz aqui. O primeiro modo é colocar a sigla do determinante, que é det, e seguido dele colocar a matriz que eu queira entre parênteses. Essa é a primeira forma. A segunda forma é simplesmente substituir os delimitadores da minha matriz que eu queiro determinante por linhas verticais. Então agora eu vou ensinar o primeiro modo, utilizando a primeira matriz aqui. Para colocar a sigla do determinante, basta eu vir aqui antes do meu begin e colocar um /det. Agora eu vou colocar a matriz entre parênteses. Basta abrir um parênteses aqui e outro no final da matriz. Ao compilar o código, vocês podem observar que a sigla ela foi de fato colocada, porém o meu parênteses está simples, ele não está cobrindo toda a matriz. Para que ele faça isso, eu tenho que vir antes do primeiro parênteses e colocar um /left, e antes do segundo parênteses colocar um /right. E agora o parênteses ele consegue cobrir toda a matriz. O outro modo é bem fácil de representar. Basta eu copiar a minha matriz do jeito que ela estava anteriormente e substituir os parâmetros aqui do delimitador. No lugar de B e de P, que eu já passei anteriormente, basta colocar um V. E quando eu compilo o código, vão aparecer aqui linhas verticais simples, que representam os determinantes. Então essa foi a aula referente às matrizes, e vocês podem observar aqui a parte dela que é muito simples trabalhar com elas no LaTeX.